Boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente para juntos darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui o semeando. Paz, Nai, boa noite, tudo bem? Lembrando a cada um que, na medida que forem entrando, vamos encaminhando, né? Tem um aviãozinho aí que dá para você estar encaminhando para outras pessoas. Mãe, seja bem-vinda. Esperar mais alguns entrar para a gente fazer oração e começarmos então e darmos continuidade. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 6 e explicando o capítulo 6. Então, Paz Jai, seja bem-vinda. E aí eu vou explicar esse capítulo. E vamos orar então? Paizinho querido, eis-me aqui, Pai, diante da Tua presença. Eu louvo a Ti pela oportunidade de estar trazendo a Tua palavra, estudando e aprendendo contigo, Espírito Santo, porque o Senhor é quem revela e a Tua palavra não volta vazia. Assim, Pai, eu Te louvo, Te glorifico e Te exalto por essa oportunidade. Aqui estamos, Senhor, juntamente contigo, que o Senhor venha nos levar para o mais profundo e o esclarecimento e o conhecimento da Tua santa palavra. Assim eu me rendo plenamente em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, gente, que eu ainda tô com a garganta, não 100% ainda, mas vamos que vamos. Eu também, Jai, saudade de vocês. Paulo tá por aí? Mande um beijo para todo mundo, tá? Então vamos ler a palavra que diz ainda tudo relacionado ao contexto do capítulo 5, que tá dando continuidade. Então tudo tá falando ali a respeito aqui fala o mistério do sexo, mas Paulo estava advertindo no capítulo 5 a respeito de como a igreja deve tratar alguém, né? Que ali houve um escândalo no capítulo anterior a respeito da igreja de Corinto, onde um dos membros da igreja estava saindo com a sua própria madrasta e o povo não havia se posicionado conforme a vontade de Deus. Então, o capítulo 6 é uma continuidade, adentrando mais a questão desse assunto. Mande um abraço para ele também. Então, vamos lá. Aqui diz assim: outra coisa, como vocês ousam levar um irmão ao tribunal? Se acham que foram prejudicados, faz sentido levar o caso a um tribunal que nada sabe dos caminhos de Deus, em vez de levá-lo à família da fé. Então aqui há um questionamento do apóstolo Paulo em relação a levarmos algum irmão, né, da fé para o tribunal. Ele está dizendo aqui, você confia muito mais no tribunal humano do que trazer na igreja, trazer ali para a comunidade, para estarem orientando ele como deveria ser feito. Aí Paulo faz essa pergunta, aí ele continua: um dia o mundo inteiro comparecerá perante um júri formado pelos seguidores de Jesus. Portanto, se vocês vão julgar o mundo, não seria melhor tratar desde já dessas questões menores? Aí o próprio apóstolo Paulo ainda continua aqui fazendo os questionamentos. Nós vamos julgar até os anjos. Por que então não julgar assuntos corriqueiros? Quando há desentendimentos, por que buscar a solução entre gente que vocês mesmos não confiam? Então aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que porventura, se acontecia alguma situação dentro da igreja,
para não buscar imediatamente o conselho, a justiça de homens que não tinham compromisso com Deus. Mas aqui ele está dizendo para levar a questão para a igreja, para a comunidade e juntos buscarem ali a direção de Deus, o que fazer diante dessa situação. Aí ele continua: digo isso com toda franqueza, para que percebam a bobagem que estão fazendo. Será possível que não há ninguém sensato entre vocês que possa tomar decisões justas quando surgem disputas e desentendimentos? Não acredito. Então aqui ele estava dizendo que ele acreditava na igreja, que poderia ter alguém ali com discernimento, com maturidade espiritual, para julgar as questões que aconteciam ali propriamente dentro da igreja. E vocês estão levando o irmão ao tribunal perante gente que nem sequer crê em Deus. Como podem fazer justiça se não creem no Deus da justiça? Porque aqui ele está dizendo que a justiça de Deus ela é diferente da justiça do homem, né? Então a justiça de Deus é uma, a justiça do homem é outra, né? Aí ele continua: batalhas judiciais são manchas na comunidade. Aqui ele já está afirmando. Não seria melhor arcar com o prejuízo e esquecer tudo? Agindo assim, vocês estão incentivando mais erro e injustiça e causando mais sofrimento à família cristã. Ou seja, ele estava dizendo que às vezes é melhor perder tudo do que manchar o nome da igreja, manchar o nome da comunidade, né? E que de alguma forma eles estavam incentivando as pessoas no erro, né? E injustiça, causando mais sofrimento ali à família cristã. Daí ele continua: não percebem que esse não é o caminho de se viver? Outro questionamento. Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Aqui já é uma afirmativa, né? Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Então aqui ele está falando de pessoas que extrapolam diante daquilo que podem fazer, né? Então elas estão abusando não só da questão das pessoas, da questão sexual, da terra, né? Do que a terra ali produz, de tudo que nela existe, porque não é um cidadão do reino dos céus, né? Aí ele fala assim: estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Então, ele continua aqui: alguns de vocês, por experiência, sabem do que eu estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista, mas foram purificados e tiveram uma nova chance oferecida por Jesus, nosso Senhor, o Messias, e pelo Deus presente em nós, que é o Espírito Santo. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Que as pessoas continuavam abusando ainda diante dessas situações. E aí ele fala de uma forma muito clara: uma coisa é a liberdade, outra coisa é a libertinagem. Aí ele fala que eles estavam com libertinagem heterossexual, né? Mulheres saindo com homens, homens saindo com mulheres, né? Libertinagem homossexual, que daí ele fala devassidão, idolatria, ainda estavam ali de forma com idolatria, ganância e ainda vícios destruidores. Então, quer dizer, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão buscando a Deus? Porque se vocês estão buscando a Deus, precisa ocorrer uma transformação. Então, o velho homem não pode coexistir com o novo homem nascido de Deus. E aqui Paulo fala de forma muito clara: se você aceitou Jesus como seu Salvador, não tem como você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia enquanto não conhecia Deus. E aí aqui ele fala da libertinagem heterossexual,
né? Ali entre eles, ele está falando da devassidão homossexual, da ganância, da idolatria, né? E de vícios destruidores. Então, quer dizer, as pessoas estavam buscando a Deus, elas estavam dentro da igreja, mas não queriam mudar de vida. Elas não queriam deixar de fazer as coisas que estavam desagradando a Deus. E aí a gente traz para o nosso tempo de agora. Quantas pessoas estão assim dentro da igreja, né? Então, que eu e você possamos fazer uma autoanálise, olhar para nossas vidas, para as nossas condutas e falar: a Tati de ontem, no meu caso, é melhor do que a Tati de hoje? A Tati de hoje é melhor do que a de ontem? Porque tem que ser assim. Não tem como eu permanecer a mesma Tati, sendo que a cada dia somos transformados. Porque se a misericórdia de Deus se renova toda manhã na nossa vida, Ele está nos dando chances de mudar todos os dias. Ok, errou, ok, pecou, mas assim, não permaneça caído. Se levanta e continua a caminhada, né? Então é importante a gente ter aí, porque aqui ele está dizendo assim, ó, vocês foram purificados, tiveram uma nova chance oferecida por Jesus e ainda sendo presente em nós quem? O Espírito Santo. Continuando, só porque algo é correto diante da lei não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava dizendo assim, eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que precisa ser feito, mesmo que esteja na lei, como ele diz aqui. É correto diante da lei, mas não significa que eu tenho que sair fazendo tudo isso. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, a gente vê nos livros dizendo que eu não vivo em mim, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não vou ficar cedendo para os meus próprios caprichos, mas eu vou fazer aquilo que é a vontade do meu Pai. Não é assim que Jesus veio? Jesus, em todo momento que estava aqui na terra, ele foi questionado. Ah, mas Jesus isso, ah, mas Jesus aquilo. E ele falava, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Jesus não tem vontade própria. Jesus está aqui para obedecer e caminhar conforme a direção de Deus. Assim é comigo e assim é com você. Continuando, vocês conhecem o velho ditado. Primeiro você come para viver, depois vive para comer? É uma pergunta. O que você vai fazer? Primeiro você come para viver ou você vive e come? E aí ele diz, pois bem, pode ser verdade que o corpo seja apenas temporário, mas não é desculpa para entupi-lo de comida ou entregar-se ao sexo. Uma vez que o Senhor nos honra com um corpo, honremos também a Ele com o nosso corpo. Ou seja, ele estava divertindo aqui ao povo, a igreja de Corinto, a cuidar do templo de Deus. Porque onde que o Espírito Santo faz morada hoje? Dentro de nós. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o nosso corpo, no ajuntamento de outro templo, que é os nossos irmãos da igreja, nos formamos ali, então, igreja perante Deus. Mas nós somos o templo. Então, aqui não era para gente ceder nem a vontade sexual, muito menos o excesso da comida. Por quê? Porque como templo do Espírito Santo, nós poderíamos danificar aquilo que Deus faria, né? Eu acho que tem uma semana, ou quase uma semana mais ou menos, ou quase 15 dias, vai fazer 15 dias, que eu fui no evento lá na igreja, que era a respeito do corpo, que quem veio ministrar foi o pastor Luciano Subirá. Ele, inclusive, escreveu um livro com cuidado do corpo, né? E ali um médico junto com ele, que é Chegando aos 120, 2 livros. E ali eles explicaram a importância do cuidado com o que é do Espírito Santo, né? E aí, diante disso, comer deliberadamente, né? Usar o seu corpo para o prazer, sendo que o corpo não pertence mais a você, aqui ele está dizendo, ó,
Uma vez que o Senhor nos honra com um corpo, que é o corpo dele, o corpo de Jesus, honremos também a ele com o nosso próprio corpo. Deus honrou o corpo do Senhor, levantando-o do túmulo. Ele usará o mesmo poder para ressuscitá-los. Até lá, lembre-se de que o nosso corpo foi criado com a mesma dignidade do corpo do Senhor. Vocês não levariam o corpo do Senhor a um prostíbulo, levariam? Espero que não. É o que o apóstolo Paulo está orientando aqui a igreja de Corinto. E para os nossos dias atuais? Levaríamos aquilo que é o templo de Deus a cometer algo que não procede? Porque o nosso corpo não pertence a nós mesmos. Agora pertence a quem? Ao Pai. Não é assim? Eu aceitei Jesus. Ele é o Senhor da minha alma, do meu corpo, do meu espírito, das minhas emoções. Ele é o Senhor da minha vida. Hoje nós temos um dono. Esse dono quem é? Deus. Se o corpo não pertence mais a mim, o meu corpo pertence a Deus, como que eu vou levar esse corpo a um prostíbulo? Como que eu vou entupir esse corpo de coisas que desagradam a Deus? Então a gente vai ter que parar e refletir para estar mudando aí nossos hábitos, nossa forma de ver as coisas, né? Então, porque o corpo não pertence mais a nós. Se Jesus foi honrado, né, com o corpo dele para nos honrar, assim devemos fazê-lo. Aí ele fala, sexo é mais do que pele sobre pele. É tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Aqui a gente já sabe, porque quando um homem se une a uma mulher, tudo que é dele espiritual, ou da mulher espiritual, naquele ato, sabemos que se torna um só corpo, um só espírito. E ali passa, né, a alma daquela pessoa e ele se torna um só corpo. Então, tudo que está na pessoa, né, passa para você naquele ato. Então, não é só pele com pele, como está dizendo aqui. Ah, lavou, tá tudo novo. Não. Passa-se a alma, passa-se ali, né, espíritos, né, porque pensa uma pessoa, vamos colocar aí uma mulher da vida, né, uma prostituta. Ela sai com N parceiros. Esses N parceiros, quantos tem demônio? Aí você vai e deita com uma mulher dessa. Ou você deita com um homem, né? Desse. É óbvio que vai passar tudo aquilo para você. Então, por isso que Paulo está dizendo. Como está escrito nas Escrituras, os dois se tornam um. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade, ficando mais solitário ainda. Ou seja, o sexo é feito para o casamento, né? Não para você sair com um, sair com o outro, porque o seu corpo já não pertence mais a você, pertence a Deus. E aí aqui ele diz, o tipo de sexo que nunca se torna um, que é esse aí, né? Você sai com um, sai com outro, sai com um, sai com outro, por quê? Porque não existe um compromisso e uma intimidade única. Existe, assim, compromisso com o prazer que o meu corpo está querendo e acabou. Só que isso é errado diante de Deus. Aí aqui mais, vou continuar. Aí ele diz assim, ó. O tipo de sexo que nunca se torna um. Há um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. No pecado sexual, violamos a sacralidade do corpo, que foi feito para o amor idealizado por Deus, para tornar-se um com a outra parte. Ou seja, qual que é a sacralidade de Deus? O casamento, que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Continuando, ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Paulo, de fato, faz mais uma pergunta. Vocês percebem que não pode viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixe que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Então, Paulo continua exortando a igreja a andar em santidade, a
ter moderação no comer, a ter moderação numa vida que tinha antes de pecado, não cometer mais isso, não viver mais dessa forma, né? Por quê? Porque o sacramento feito por Deus é a intimidade e o compromisso do homem para com a mulher dentro do casamento, né? Então você vai falar assim, Tati, mas eu não conhecia Jesus, e aí, já pequei, né? E aí você vai simplesmente fazer aquilo que é o correto, né? Não, vamos colocar meu exemplo, né? Eu tinha uma vida antes que não era coerente com a palavra, e depois que eu conhecia Jesus, a partir do momento que eu conheci sua palavra, eu decidi andar em santidade. E aí eu ando em santidade porque a Bíblia diz isso. Então eu tô matando, entre aspas, a minha carne para viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Se a palavra me orienta a fazer aquilo que é certo, e uma vez que eu conheci Jesus, uma vez que eu aceitei Jesus, uma vez que meus pecados foram perdoados, uma vez que eu conheço o caminhar na verdade, eu opto por uma nova vida. Então tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Eu não posso continuar a velha Tatiana no novo corpo de Cristo, porque não cabe, aí eu não faço parte do reino dele. A nossa vida precisa ser de santidade. Então, de alguma forma, é necessário que haja mudança. E aqui Paulo está advertendo de uma forma muito séria e direta. Então, que eu e você possamos ter consciência, né, dos nossos atos, daquilo que a gente come, daquilo que a gente usa, porque o nosso corpo também não é para ser exposto, né? Meu Deus do céu, minha velha Tatiana, Senhor Jesus, né? Eu usava lá uns decotes que só Jesus pela misericórdia. Mas hoje eu sou uma nova pessoa, então eu cuido daquilo que não é mais meu. Eu cuido daquilo que é do Senhor Jesus, de forma respeitosa, de forma coerente, de forma correta, né, cordata. Então, de alguma forma, é necessário ter transformação. É necessário a gente mudar de vida. É necessário a gente ter o cuidado com a alimentação. É necessário cuidado com as nossas escolhas. É necessário toda uma transformação dentro dessa nova vida. Porque Jesus, ela nos dá oportunidade. Enquanto ele não volta, a gente tem a oportunidade de se santificar cada dia mais, de mudar as nossas escolhas, de mudar os nossos hábitos, de mudar a nossa alimentação, de mudar as nossas decisões em relação à necessidade da nossa carne, rendida ao Senhor, porque como ele diz, né? Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Há uma pergunta. Então, ele está dizendo, vocês percebem que não pode viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço muito alto. Ele pagou um preço muito alto pela minha vida e pela sua vida. Ele pagou um preço muito alto pela minha transformação e pela sua transformação. Então, é importante que você valorize tudo isso. Amém? Então, vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua graça. Muito obrigada pelo teu ensino. Muito obrigada, Pai, por nos transformarmos dia a dia. Porque enquanto o Senhor não volta, a gente será transformado, Pai, a cada dia, renunciando, Pai, os nossos caprichos, renunciando tudo aquilo que não provém de ti, conforme a tua palavra está dizendo, buscando ter sabedoria em ti. A sabedoria vem do temor ao Senhor, do comprometimento com o Senhor. A nossa escolha de caminhada contigo é, Senhor, justamente para sermos transformados, para termos uma vida na eternidade contigo, porque há somente dois caminhos, conforme a tua palavra diz. Há o caminho para a vida eterna e há o caminho para a destruição eterna. Então, Pai, que possamos escolher fazer essas renúncias agora aqui na Terra, nessa vida curta a qual temos, né? 100, 120, é muito pouco diante de uma eternidade. Então, maravilhoso Deus, que possamos andar em obediência, em gratidão, em santidade,
cuidando, Pai, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Assim, Senhor, pedimos cada vez mais que o Senhor nos guie, nos mostrando a verdade em Tua palavra, nos convencendo, Espírito Santo, dia após dia, a andar conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Assim, Pai, eu te louvo e assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Então, lembrando, amanhã eu estarei lendo o capítulo 7, que o tema é casado ou solteiro, eis a questão. Nossa, é um capítulo bem grande. Vai até o 38. Eu vou estar orando nesse capítulo pela manhã. E à tarde eu vou explicar detalhe por detalhe de cada capítulo, de cada versículo. Vai até o 40, na verdade. Então, são 40 versículos aí pra gente entender, né? Se eu caso, se eu permaneço solteiro, como que eu vou fazer? Qual é o chamado de Deus, né? Então, não esqueçam de repente, lembrarem amanhã. Então, 10 horas da manhã estarei orando e 15 horas da tarde estarei explicando a palavra de Deus. Amém? Lembre-se de curtir, compartilhar e assim deixar seu like. Quanto mais pessoas você semear essa palavra, mais pessoas terão acesso à verdade daquilo que Deus quer que façamos com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Então, que Deus te abençoe. Agradeço a cada um que aqui está e nos veremos amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.